Peritos da Polícia Federal encontraram uma espécie de roteiro para um golpe de Estado e planos para uma declaração de estado de sítio no celular do coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro. Em trocas de mensagens, havia discussões sobre como anular o resultado da eleição presidencial. O ex-ajudante de ordens da presidência está preso desde 3 de maio por suspeita de fraudar carteiras de vacinação contra a Covid, incluindo a do ex-presidente Jair Bolsonaro. No celular apreendido com o tenente-coronel Mauro Cid, a Polícia Federal encontrou arquivos que detalham um plano de golpe de Estado. A informação foi publicada no site da revista Veja e confirmada pela TV Globo. O relatório de 66 páginas foi produzido pela Diretoria de Inteligência da Polícia Federal e encaminhado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Nele, o delegado Fábio Schor afirma que os investigadores identificaram arquivos relacionados a uma possível tentativa de execução de um golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito envolvendo Mauro Cid. O relatório afirma que Mauro Cid reuniu documentos com o objetivo de obter o suporte jurídico e legal para a execução de um golpe de Estado. E que o ex-ajudante de ordens compilou estudos que tratam da atuação das Forças Armadas para a garantia dos poderes constitucionais e GLO. GLO é a sigla para Garantia da Lei e da Ordem, um dispositivo previsto na Constituição que autoriza o uso das Forças Armadas em graves situações de perturbação da ordem pública. A Polícia Federal afirma que os documentos reunidos por Mauro Cid possivelmente serviram de fundamento para uma minuta do golpe. Fotos e arquivos encontrados no celular do ex-ajudante de ordens também continham a decretação do estado de sítio, uma das medidas mais extremas previstas na Constituição. O texto usou uma frase dita várias vezes pelo ex-presidente Bolsonaro. Para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das 4 linhas, com base em disposições expressas da Constituição Federal de 1988, declaro o estado de sítio e decreto operação de garantia da lei e da ordem. A perícia da Polícia Federal também diz ter identificado vídeos e documentos. Entre eles, um questionário compartilhado pelo tenente-coronel Marcelino Haddad Aquino Carneiro no dia 16 de novembro em um grupo de mensagens do qual Cid fazia parte. O texto traz perguntas que, segundo a PF, teriam sido enviadas por um major e respondidas pelo jurista Ives Gandra sobre como as Forças Armadas poderiam atuar como poder moderador. Ives Gandra responde usando o artigo 142 da Constituição. Juristas de várias tendências já refutaram essa tese de as Forças Armadas atuarem como poder moderador. Um parecer emitido pela Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, em junho de 2020, esclarece que o artigo 142 da Constituição Federal não autoriza uma intervenção militar a pretexto de restaurar a ordem. Não existe país democrático do mundo em que o direito tenha deixado às Forças Armadas a função de mediar conflitos entre os poderes constitucionais ou de dar a última palavra sobre o significado do texto constitucional. Ainda segundo o parecer, a interpretação de que as Forças Armadas teriam o poder de se sobrepor a decisões de representantes eleitos pelo povo ou de quaisquer autoridades constitucionais a pretexto de restaurar a ordem, trata-se de fraude ao texto constitucional. A tese foi rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal e também pelo próprio presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Francisco Joseli Camelo. Ele falou sobre o assunto em uma entrevista ao Estúdio I da Globo News em março deste ano. A Suprema Corte, ela, nas áreas jurídicas, a decisão final é da Suprema Corte, né? Então, e isso é extremamente importante para a manutenção do Estado Democrático de Direito. Alguém tem que ter uma palavra final sobre esses assuntos de natureza jurídica. E essa cabe a sua... Então, aí diz Forças Armadas, poder moderador. Forças Armadas não é poder.
O autor do texto, Forças Armadas como poder moderador, ainda não foi identificado. São 8 ações para a execução do plano, entre elas, a nomeação de um interventor que coordenaria as medidas de restabelecimento da ordem constitucional, a fixação de um prazo para o restabelecimento da ordem constitucional, quais atos praticados pelo Poder Judiciário deveriam ser suspensos imediatamente, inclusive com o afastamento preventivo daqueles que praticaram atos em violação direta da Constituição, e a abertura de inquérito para a investigação das condutas das autoridades. O interventor estaria autorizado a suspender outros atos apontados no documento como inconstitucionais praticados pelo Poder Judiciário. E que, tendo sido afastados por esse interventor, os ministros do STF que integram o Tribunal Superior Eleitoral deveriam ser substituídos pelos ministros Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Dias Toffoli. Naquela ocasião, os ministros a serem substituídos seriam o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, o então vice-presidente da Corte, Ricardo Lewandowski, e a ministra Carmen Lúcia. Por fim, o documento estabelece que o interventor também seria o responsável por fixar um prazo para a realização de novas eleições, que seriam coordenadas pelo TSE em sua nova composição. Os investigadores também tiveram acesso a diálogos de Mauro Cid com o coronel Jean Lawande Júnior, que na época atuava no Estado-Maior do Exército. No dia 1º de dezembro do ano passado, Lawande mandou uma mensagem de áudio dizendo que o então presidente Bolsonaro deveria dar ordens para que o Exército agisse. Mauro Cid é chamado de Cidão. Pelo amor de Deus, Cidão, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara. Convence ele a fazer. Ele não pode recuar agora. Ele não tem nada a perder. Ele vai ser preso. O presidente vai ser preso. E pior, na papuda, cara. Mauro Cid respondeu: mas o presidente não pode dar uma ordem se ele não confia no alto comando do Exército, cúpula formada por generais e pelo ministro da Defesa. Como revelou hoje o blog de Andréa Sadi no G1, Cid e Lawande continuaram trocando mensagens. No dia 10 de dezembro, Lawande escreveu: Cid, pelo amor de Deus, o homem tem que dar a ordem. Se a cúpula do Exército não está com ele, de divisão para baixo está. 6 horas depois, Mauro Cid respondeu: muita coisa acontecendo, passo a passo. Lawande disse: excelente. No dia 21, Lawande procurou Cid novamente. Soube agora que não vai sair nada. Decepção, irmão. Mauro Cid respondeu: infelizmente. Os investigadores também dizem ter encontrado no celular de Gabriela Cid, mulher de Mauro Cid, várias mensagens em grupos e chats privados em que interlocutores, incluindo militares da ativa, incentivam a continuidade das manifestações antidemocráticas e a execução de um golpe de Estado, inclusive com financiamento dos atos ilícitos. Sobre o coronel Jean Lawande, o Exército informou que ele foi substituído na missão para a qual foi designado, para que possa esclarecer todos os fatos atinentes à situação em questão. Lawande iria servir na representação diplomática do Brasil em Washington. Quanto ao envolvimento do tenente-coronel Haddad e a tramitação de documentos supostamente ligados ao Exército, se esclarece que os fatos estão sendo investigados e os dados serão fornecidos aos órgãos competentes mediante demanda. Em nota, Mauro Cid afirmou que, por respeito ao Supremo Tribunal Federal, todas as manifestações defensivas serão feitas apenas nos autos do processo. O jurista Ives Gandra Martins disse que desde agosto declarava que não haveria qualquer risco de golpe de Estado no país, porque as Forças Armadas jamais romperiam a Constituição. Que a interpretação dele do artigo 142 sempre foi deturpada por terceiros, ou seja, de que a incidência é pontual e jamais para desconstituir poderes. Sobre o questionário mencionado na reportagem da Veja, o jurista disse que ele foi retirado de contexto, que tratou-se, na realidade, de troca de e-mails, na qual respondeu alguns questionamentos ao seu então aluno,
que tratam-se de respostas dadas 6 anos atrás, de caráter estritamente constitucional, que em absolutamente nada inspira, influencia ou instrumentaliza a realização de um golpe de Estado, ao qual, inclusive, é expressamente contrário, conforme inúmeras manifestações realizadas desde agosto de 2022. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que a revelação dos diálogos comprova que ele jamais participou de qualquer conversa sobre um suposto golpe de Estado e que o celular de Cid se transformou numa caixa de correspondência das mais diversas lamentações. Em nota, o Exército afirmou que opiniões e comentários pessoais não representam o pensamento da cadeia do comando do Exército Brasileiro e tampouco o posicionamento oficial da força. Afirmou ainda que, como instituição de Estado apartidária, o Exército prima sempre pela legalidade e pelo respeito aos preceitos constitucionais. Que eventuais condutas individuais julgadas irregulares serão tratadas no âmbito judicial e que, na esfera administrativa, o Exército já está tomando as medidas cabíveis. No texto, o Exército também declarou que reafirma sua responsabilidade pela fiel observância dos preceitos legais e preservação dos princípios éticos e valores morais. Nós não conseguimos contato com as defesas do coronel Jean Lalbandi Júnior e do tenente-coronel Marcelino Haddad. A CPI dos atos golpistas quer ouvir Mauro Cid como testemunha e isso o obriga a comparecer e a dizer a verdade. Mas a defesa alega que não teve acesso à íntegra da investigação e pediu que o STF o dispense de comparecer ou que Mauro Cid tenha o direito de não dizer a verdade ou ainda ficar calado.